Oi meninas, como eu havia prometido, vou fazer um vídeo explicando como usa a planilha, tá? O outro foi só uma apresentação rápida, agora eu vou fazer um para vocês entenderem, conseguirem tirar as dúvidas. Eu tô aqui na página do grupo e eu vou fazer o download, como vocês iriam fazer, tá? Só clicar aqui em baixar, aí vai fazer o download da planilha. Vocês clicam em abrir, vai abrir aqui o programa do Excel. Abrindo a planilha, já vai aparecer aqui, ó, o modo de exibição protegido, tá? Aí vocês vêm aqui em habilitar a edição. Todas as vezes que vocês fizerem o download da planilha, vocês têm que fazer isso, certo? Aí lembrando que em todas as abas, vocês só podem alterar aonde está a célula em azul, tá? Em todas as abas, as telas em azul são as telas que podem ser alteradas. Então, vamos lá. Aqui é onde a gente vai colocar o... antes deixa eu mostrar para vocês, eu vou fazer junto com vocês o valor dessa bolsinha aqui porta-celular, que eu fiz e que eu vendi bastante. Ela tá disponível no YouTube. É de uma colega nossa, Suzana Ramos. Depois eu coloco para vocês o link da aula dela. É muito legal, isso aqui é bem vendido, viu? Eu vendo também, se vocês quiserem. Então vamos lá. Aqui vocês colocam o nome do projeto, tá? Eu vou colocar bolsinha porta-celular. Então, essa é a única alteração, por enquanto, que a gente vai fazer aqui nessa primeira tela. A próxima alteração é na tela de tecidos. Então, aqui vocês podem notar que em cada planilhazinha dessa aqui, ó, eu coloquei um nome de tecido. Vocês podem alterar ou não, fica como vocês preferirem. Eu vou alterar aqui o tecido 1, eu vou colocar floral. O tecido 2, eu vou colocar forro. E o tecido 3 eu vou colocar rosa. Opa, o nome. O meu tecido floral, eu vou colocar assim uns valores mais ou menos, eu nem lembro certinho qual é o valor de cada coisa, tá? É só para vocês terem uma noção mais ou menos do que eu vou fazer. É só um exemplo. No tecido floral eu vou colocar R$18,90. No de forro, R$11,90 e no rosa, R$11,90. Aí vamos lá. Para essa peça, eu usei 2 recortes do tecido principal, que é esse floral, de 22 por 15. Então, eu vou colocar 2 vezes, tá? 22 por 15. Aí, ele já me dá o valor que fica cada quadradinho de 22 por 15 e soma o total aqui embaixo, certo? O forro, também eu uso 2 de 22 por 15. Opa. Tá? Já o rosa são 2 de 22 por 5 e 1 de 35 por 5. Então, nessa peça eu uso 3 tecidos diferentes. Então, eu vou usar só as 3 primeiras. Ou poderia usar qualquer uma delas. Mas assim, no caso, vou usar as 3 primeiras, certo? Então, são as informações que eu preciso nessa primeira célula. A próxima é a célula de estrutura. Eu coloquei aqui só exemplos. Aqui vocês podem alterar o que vocês quiserem, tá bom? Deixa eu só falar uma coisa aqui. Aqui, ó, é a medida da largura do tecido, 1,40. Já me falaram que a largura correta é 1,50, mas eu vou deixar 1,40 por enquanto. E que é 140 centímetros. A planilha, ela tá toda em centímetros, tá? E o comprimento
de 1 metro, que é 100 centímetros, tá bom? Aqui na outra tela, nesse caso, na minha peça, eu usei a manta R2, tá? A manta R2, eu vou colocar que a largura é 1,50. Eu não lembro, faz muito tempo que eu não compro manta, mas vamos colocar que tava custando R$13 a manta. E nessa peça, usou 2 recortes de 22 por 15 também, tá? E também nessa peça usou plástico cristal, para aquele bolsinho onde vai o celular. Então eu vou alterar aqui. Vou apagar entre tela e vou escrever plástico cristal. O plástico cristal, eu não me lembro qual que é a largura dele, mas eu vou colocar que é 1 metro por 1 metro, que ele custa R$9, tá? Gente, eu não lembro. Vou colocar aqui só um exemplo. E do plástico cristal usou 22 por 13. Então, assim, essas as informações que eu tenho para colocar nessa tela, tá? Então, até por aqui tá pronto. A próxima tela é a tela de insumos. Nessa tela, ela tem 2 planilhas, que são as coisas que a gente comprou por metro e as que a gente comprou por unidade. Então, por metro, o que a gente comprou para usar nessa peça foi o zíper. Então, eu vou preencher aqui, zíper. E aí, eu vou colocar a quantidade total que eu comprei. Se eu comprei 1 metro de zíper, ou se eu comprei 5 metros, se eu comprei 30 metros, eu vou colocar aqui. No caso, eu comprei 1 metro de zíper e paguei R$2, vamos colocar R$2. E nessa bolsinha, usou 2 pedaços de 35 centímetros. Então, que dá 70 centímetros, né? Então, eu coloco 70, 0,70, certo? E aí, de unidade, o que foi usado aqui são cursores. Que eu me lembro de ter comprado cursor de pacotinho de 10. Vamos colocar que custou R$5 o pacotinho. E nessa bolsinha a gente usou 2 cursores. Também foi usado argola D. Também pacotinho fechado de 10. A argola D é mais baratinha, vou colocar R$2. E foi usado só uma argolinha, tá? E mosquetão. Mosquetão eu lembro de ter comprado já de 1 e de 10, mas eu vou colocar aqui que foi comprado um mosquetão só, que eu paguei nele 50 centavos. Usei um, tá? Então, assim, essas são as coisas que eu usei nessa peça. Se eu tivesse usado mais aqui, mais 15 coisas, eu poderia usar mais 15 coisas. E aqui também. Então, lembrando que assim, vamos supor, por exemplo, que nessa peça vá viés. Aí a gente compra aquele rolo fechado de viés que tem... Ai, não me lembro quanto, sei lá, 25 metros. E aí, pra uma peça... Aí eu paguei naquele negócio lá fechado R$8. E aí, pra uma peça, eu usei 1,20 m de viés. Então, você coloca 1,20 m. Ou usei 20 centímetros. Coloca 20 centímetros. Tá? Que aí ele dá o valor correto. Mas como não é nosso caso, eu vou apagar. Aqui, tá? Então, vamos lá. Aí, agora a gente vai lá para a primeira tela, tá? Que é onde a gente vai ter o valor de custo
da nossa peça. De custo de material, nossa peça custou, com os valores mirabolantes que eu coloquei, custou R$ 5,72. Essa planilha, meninas, eu coloquei pra gente trabalhar com uma porcentagem de lucro, que aí vocês colocam a porcentagem que vocês quiserem. Se vocês quiserem ter 100% de lucro, 200, 300, 500%, Verônica, normalmente uso 300% de lucro, tá? Por quê? Eu não sou uma pessoa que fico os 5 dias da semana, 8 horas por dia na máquina. Não sou uma pessoa que usa minha internet só para trabalhar com isso, minha energia só para isso. Então, assim, ó, eu não acho justo eu calcular desse jeito. Então, quando eu faço uma peça, eu penso assim, tá? Eu penso no que eu gastaria só com ela. Então, eu não acho justo calcular de outro jeito. Eu estava até conversando hoje com uma das meninas que eu vou fazer uma outra planilha para quem realmente trabalha de outro jeito, diferente de mim. Que essa pessoa pode colocar o que ela quer ganhar por mês, quanto ela gasta de aluguel, se ela tem um ateliê num lugar alugado, quanto ela gasta de água, de luz, de telefone, de internet, só para isso. Então, a gente já está com o projeto de fazer uma outra planilha, tá? Porque essas planilhas, eu e meu esposo, a gente faz junto. Então, a gente já está com um projeto de fazer essa nova planilha, mas, por enquanto, essa planilha, ela tem a porcentagem de lucro. Se vocês também não quiserem usar o lucro, não precisa, coloca 0, tá? Então, no caso aqui, eu vou colocar 300%, que é o que eu estou acostumada a usar, certo? Então, o preço de venda, que aí nesse preço de venda vai estar calculado a hora, tá? Minha hora, o tempo que eu gastei para fazer, o tempo que eu gastei para comprar tecido, tudo e tal. A planilha, ela sairia por R$ 22,87. E aí, para mim embalar a planilha, não, desculpa, a peça. Para mim embalar a minha peça, vamos supor que eu gastei R$ 1,40 para mim entregar minha peça bonitinha, embalada para o cliente. E para enviar para ele por correio, pelo peso da peça, o correio me cobra mais R$ 5,60. Então, eu sei que do cliente, o preço final que eu passo para o meu cliente é R$ 29,87, que aí você pode arredondar para R$ 29,50 ou para R$ 30, como você achar melhor. Você pode diminuir seu lucro, aumentar. Então, aqui é o que você acha melhor. E aí, você vai aqui em salvar e salva o seu projeto da bolsinha porta-celular. Salva ele. E quando você precisar de um outro projeto, de uma outra peça, você vai lá no grupo e baixa uma outra planilha, tá? Não precisa de você apagar toda essa planilha para fazer uma outra. Ou se quiser também pode fazer isso. Mas é bom não ter que apagar para você deixar aqui quando você precisar. Vamos supor que uma outra cliente de um outro lugar, mais longe da sua casa, peça. E aí o frete da casa dela é maior, é R$ 12 o frete para lá, você tem que aumentar o frete. Então, assim, para você não ter que preencher tudo de novo, já está tudo prontinho, você deixa numa pastinha aí no seu computador, salva. Lembrando que se você tiver o aplicativo no celular, você pode usar essa planilha no celular, tá? Tem também o jeito de usar a planilha online. Eu vou pedir pro meu esposo para fazer um vídeo. Ele é meio tímido, não vai querer, mas vou ver se ele faz um vídeo ensinando a usar essa planilha online. Vocês deixam ela online, é facinho, e aí vocês podem alterar a hora que quiser, tá? Se tiver mais alguma dúvida, mais alguma coisa que não ficou claro, e vocês precisarem, pode chamar a gente. Meu esposo também tá lá no grupo, pode chamar ele, pode me chamar. Assim que possível a gente responde. A gente procura responder rápido, mas se por acaso demorar um pouquinho, tenham paciência e assim que possível a gente responde. Espero que vocês realmente tenham gostado. Que essa planilha eu fiz porque no começo, quando eu comecei a costurar, era muito difícil para mim dar preço. Às vezes eu cobrava muito barato e vocês sabem que cliente
Sempre eles acham que tá tudo muito caro, e aí eu ia tirando valor, no final eu ia ver, eu acabava dando, né, de presente a peça para a pessoa, porque o valor que ela pagava não comprava nem o material. Então eu fiquei pensando muito como que eu ia fazer para mim saber o que realmente, pelo menos, eu tinha gastado para poder fazer a peça. E aí que eu tive a ideia de fazer a planilha. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês me procurem se caso surgir alguma dúvida, tá bom? Boa tarde, meninas. Até mais.